Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje eu estou gravando uma aula para pós-graduação de interesses difusos e coletivos da Escola de Direito Coletivo. E o tema da aula é Regime das medidas cautelares na Lei de Improbidade Administrativa. E aí eu decidi deixar uma dica aqui para vocês sobre esse tema. Bom, vocês já sabem que a Lei 8429/92 sofreu uma profunda reforma promovida pela Lei 14.230 de 2021. E um dos eixos dessa reforma é justamente do regime das medidas cautelares. Para vocês terem uma ideia, antes da reforma, a Lei de Improbidade Administrativa previa 3 medidas cautelares típicas: a indisponibilidade dos bens, o sequestro e o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Depois da reforma, o texto apresenta apenas 2 cautelares típicas na esfera da Lei de Improbidade Administrativa: o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função e a indisponibilidade de bens. O que significa dizer que a cautelar de sequestro não existe mais no domínio da Lei de Improbidade Administrativa. E dessas 2 cautelares que subsistem, uma delas é que eu vou conversar um pouquinho com vocês: a cautelar de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Embora mantida, essa cautelar sofreu 3 importantes modificações e é sobre elas que eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Antes, porém, acompanhe comigo a leitura do artigo 20, parágrafos 1º e 2º, que traz a disciplina da cautelar de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função depois da reforma. Olha só. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, mediante decisão motivada. Então veja, essa é a nova disciplina da cautelar de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Primeira modificação importante nessa medida cautelar é que agora apenas a autoridade judicial detém competência para aplicar a cautelar de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Antes da reforma, essa cautelar podia ser aplicada tanto pelo juiz, na esfera de uma ação de improbidade administrativa e sede de ação de improbidade, como pela autoridade administrativa, no bojo do processo administrativo, previsto lá nos artigos 14 e 15 da LIA, para apurar atos de improbidade administrativa na esfera administrativa. Hoje não. Depois da reforma, apenas o juiz de direito detém competência para aplicar essa medida cautelar de afastamento. Agora, na prática, isso não vai trazer grandes consequências. Por quê? Porque os atos de improbidade administrativa também são infrações disciplinares. E as leis de cada unidade federativa podem prever o afastamento do agente público como uma medida cautelar a ser aplicada na esfera disciplinar. Nós temos isso, por exemplo, no Estatuto dos Servidores Públicos Federais. O artigo 147 prevê a possibilidade da medida de afastamento cautelar do agente público para preservar a instrução do processo administrativo. Então, na prática, não haverá grandes consequências. Mas é importante vocês saberem que, doravante, no domínio da Lei de Improbidade Administrativa, apenas a autoridade judicial detém competência para aplicar essa medida cautelar. Segunda grande modificação, importante modificação, está aí na tela. Possibilidade de afastamento para afastar risco iminente de prática de novos ilícitos. Temos aqui uma nova hipótese de decretação do afastamento do agente público. Antes da reforma, só se admitiu o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função por meio de uma cautelar da Lei de Improbidade para preservar a instrução processual. Havendo indícios de que aquele agente público no cargo poderia comprometer a lisura, a normalidade da investigação, aliciando, ameaçando testemunha, ocultando, destruindo documento, autorizava-se o seu afastamento do cargo, para a garantia da normalidade da instrução. Essa hipótese de afastamento é mantida no texto reformado, mas o texto reformado traz uma nova hipótese, para além desta,
finalidade, garantia da instrução processual, agora também se admite o afastamento do agente público para a garantia da ordem pública, caso haja indícios de que ele está na iminência de praticar outros atos de improbidade administrativa. É uma nova hipótese autorizadora do afastamento do agente público cautelarmente numa ação de improbidade administrativa. Então veja uma grande novidade, uma importante novidade, aplicável para aquele agente público que é contumaz na prática de atos de improbidade administrativa. Eu mesmo já tive a oportunidade de investigar agentes públicos que tinha mais de 30 ações de improbidade administrativa. Era um agente contumaz na prática de ato de improbidade administrativa. Para essas hipóteses também será autorizada a cautelar de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Terceira modificação no regime da cautelar de afastamento, está aí na tela, é a previsão agora de prazo. Nós temos prazo de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Antes da reforma, não havia nenhum prazo estabelecido no texto legal. Nós já tínhamos uma construção jurisprudencial no sentido de que o juiz, ao determinar o afastamento, deveria fazê-lo por prazo certo, aquele prazo necessário para a instrução do processo. Já havia essa jurisprudência, inclusive, fixando o prazo máximo de 180 dias. O que a lei fez foi encampar essa jurisprudência do STJ e prevê expressamente agora no texto da lei a fixação do prazo de 90, prorrogável por mais 90. Aqui tem uma discussão que vai ter que ser levada ao judiciário e que ele vai ter que dar uma resposta. Veja, faz todo o sentido você estabelecer um limite temporal quando o afastamento do agente público é feito para garantir a lisura da instrução, a normalidade da instrução, proteger a instrução processual. A instrução processual deve ser feita dentro de um prazo razoável, observando o princípio constitucional da duração razoável do processo e o interesse do agente público de permanecer no cargo. Tudo bem. Agora, não me parece fazer sentido esse prazo de 90 mais 90 quando a hipótese que autoriza o afastamento é aquela da iminência da prática de novos atos de improbidade administrativa. Não me parece fazer sentido. Quando a gente pesquisa os precedentes do STJ, estabeleceram a necessidade de fixação de prazo, todos eles estão relacionados à primeira hipótese, de afastamento em razão da normalidade da instrução processual. O judiciário vai ter que apreciar essa questão, né? Faz sentido a aplicação desse limite temporal para o afastamento em razão da iminência da prática de novos atos de improbidade? Me parece que não. Me parece que não, mas o Poder Judiciário é que dará essa resposta. Bom, então essa era a dica de hoje, essas 3 importantes modificações na cautelar de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Até uma próxima, galera.